Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. Junho 16. Como a santidade é medida. Bem-aventurados os perfeitos no caminho, os que andam na lei do Senhor. Salmos 119:1. Palavras como graça, misericórdia, perdão e amor parecem obscurecer a justiça, Deus. Na teologia moderna, a maioria das igrejas cristãs abundam em falar sobre a graça, e eles afirmam ser servos de Deus, mas quando chegam ao ponto da lei de Deus, eles dizem que foi para dispensações passadas, e que hoje na nova aliança, não precisamos obedecer. Lous, porque a graça cobre tudo. Como então você pode medir sua fé, seu cristianismo, ou se você está certo ou errado, se a lei de Deus não tem mais valor para nossos tempos? Que tipo de Deus seria o Senhor, se ele exigisse que os outros obedecessem a sua lei, e ele não pedisse mais nada de nós? Alguns ainda se atrevem a dizer que o que Deus disse por meio dos profetas ou apóstolos não é tão valioso quanto as próprias palavras de Jesus que estão registradas nos evangelhos. Para validar suas práticas que a Bíblia não aprova, eles apresentam argumentos que contradizem diretamente o que Deus estabeleceu. É Satanás quem inspira tais argumentos. Assim como ele disse a Eva que ela não morreria se desobedecesse ao mandamento de Deus, hoje ele sussurra ao coração dos homens que acreditam na Bíblia que a graça de Deus é suficiente, e eles não precisam obedecer à palavra de Deus. Assim, milhões de homens que professam a fé cristã creem que a lei de Deus foi para tempos passados. No Novo Testamento, descobrimos que a lei de Deus é santa, justa e boa, e nas próprias palavras de Jesus, é expresso que aquele que ama a Deus deve guardar seus mandamentos, como se isso não bastasse. Somos avisados de que o povo de Deus é formado por aqueles que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Devemos pensar que essas declarações de Jesus, dos apóstolos e profetas do Novo Testamento são inúteis? Bem, não, eles estão de acordo com o resto da Bíblia e com os profetas do Antigo Testamento. E o Salmo declara uma bênção para aqueles que andam nos mandamentos de Deus, pois os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus dura para sempre, pois NIM.MJ, ou de sua lei pode ser anulado, pois Deus é eterno, e sua vontade, que é sua lei, também é eterna. Não há santificação genuína, exceto pela obediência à verdade. Aqueles que amam a Deus de todo o coração também amarão todos os seus mandamentos. O coração santificado está em harmonia com os preceitos da lei de Deus, porque são santos, justos e bons. Não é que não creiamos na graça de Deus, porque é claro que a salvação é pela graça e a recebemos pela fé. Isso não está em disputa. Mas a graça de Deus não nos salva de continuar a praticar pecados. A graça de Deus nos redime de uma vida passada para uma nova, de estar perdido para ser encontrado, de estar morto em delitos e pecados para viver em harmonia com a lei do Senhor. Como pode alguém que abraça a fé de Cristo ao mesmo tempo quebrar sua santa lei? Aqui está o que não se encaixa, pois ele deve submeter sua vida a viver para o Senhor, pois é assim que sua santificação é medida. Pois cada vez que sua vida progride, ele supera um defeito após o outro, e ele vence um pecado e continua na luta. A lei de Deus é respeitada porque ele ama Jesus e deseja viver em santidade. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.